A minha mãe descobriu-se o cancro porque caiu. Eu estava a trabalhar, era cozinheira, e já estava com a minha doença do cancro no estômago. Eu cheguei a pesar 30 quilos. A minha mãe caiu, entretanto, as minhas irmãs estavam com a minha mãe e eu recebi um telefonema a dizer que a minha mãe estava com cancro em último grau no pâncreas e que tinha que ser internada. Eu automaticamente peguei no meu carro e fui diretamente ter com a minha mãe e com as minhas irmãs. E eu respondi: a minha mãe não vai para lado nenhum. A minha mãe vai ser tratada por mim. A minha mãe, o tempo que viver, vai ser ao meu lado. Vocês não prestam como filhas. E eu nunca abandonei o meu pai durante 18 anos, nem nunca vou abandonar a minha mãe. Porque a mãe fez tudo, nunca deixou faltar nada, nem o meu pai, nem a mim, nem às minhas irmãs. E não era nesse momento que se ia abandonar. Trouxe a minha mãe para a minha beira, a minha mãe dava na consulta da dor, a minha mãe teve cancro no pâncreas. A minha mãe não bebia, nem leite, nem álcool, nada, não se sabe como é que o cancro no pâncreas apareceu. Mas foi um cancro muito doloroso. A minha mãe ia à consulta da dor e tinha que estar a dar, tomava comprimidos e morfina já para o último. Eu corria, trazia a minha mãe para o Porto, andava com ela nas consultas em Chaves, andava com a minha mãe para todo o lado. A minha mãe dormia comigo, a minha mãe pedia-me para dormir com o meu filho. A minha mãe era tudo na minha vida, era a minha mãe, era a minha melhor amiga. Eu sofri muito com a minha mãe, ainda hoje sofro muito com a minha mãe. A minha mãe faz 7 anos em agosto que faleceu. Mas eu sinto a minha mãe muito presente. Uma coisa que me deixou muito, a minha mãe pediu desejo antes de morrer e todos aqueles que ela me pediu, eu fiz o desejo. Infelizmente, pediu à minha irmã do meio a vontade que ela queria e a minha irmã até hoje não cumpriu. Eu fui abandonada completamente pelas minhas irmãs após a morte da minha mãe. Mas eu não me sinto culpada de nada. Eu sou uma pessoa que sou leve, sinto-me leve porque a minha mãe esteja onde estiver, está sempre comigo, Deus está comigo. Vocês podem ver esta fotografia que está aqui, só é o meu pai e a minha mãe. Eles são os amores que eu tenho na minha vida. Infelizmente parece que o cancro vem de parte hereditária. A minha mãe andou a fazer tratamentos, a minha mãe foi internada, no hospital o médico falou comigo, porque a minha mãe para tomar banho era comigo, eu entrava às 7 da manhã no hospital, eu dava-lhe o banho, depois ia à casa fazer o almoço e eu punha-me a pé às 5 da manhã, adiantava o almoço, porque na hora do almoço eu tinha que ir buscar o almoço a casa para depois dar à minha mãe no hospital. Eu tinha autorização para isso tudo, porque a minha mãe só me queria a mim. E agradeço a Deus que ela ela ficou em coma no próprio dia que morreu, às 7 horas da manhã. E no dia anterior, a minha mãe tinha dito